Fala turma, tranquilo? Tudo certo? Neste vídeo bem simples, bem didático, bem rápido, eu vou mostrar um pouco sobre uma estratégia que vocês podem utilizar no gráfico, em qualquer ativo que tenha liquidez e volatilidade, usando um conceito muito importante do ICT, que se chama OTE. Nada mais é do que uma entrada perfeita naquele momento, ou seja, Optimal Trade Entry. Então, basicamente é uma Fibonacci após o preço reagir em um ponto de interesse. Então, nós temos a seguinte informação. Pensa comigo. O preço ele vem fazendo seus topos e fundos descendentes, também pode ser como seus topos e fundos ascendentes, mas o interessante é que ele atinja um nível de PD arrays, ou seja, um order block, um breaker block, qualquer tipo de block, uma ineficiência no preço, que seria o nosso FVG, o imbalance, um desequilíbrio no preço, ou uma captura de sell side ou buy side liquidity. Ou seja, tem que haver uma narrativa, e após esse toque, após essa reação, é importante a gente verificar que existe uma quebra de estrutura, tanto micro quanto macro daquela estrutura. Então, após essa quebra de estrutura, que renovar um topo conforme essa imagem, o preço começa a fazer sua retração. Então, você traça a sua Fibonacci do OTE e espera uma reação nesses três níveis aqui. O interessante é que, se por algum acaso essa estrutura, este impulso que tocou, que reagiu em um ponto de interesse e que quebrou uma estrutura à esquerda do gráfico, se exatamente nesta faixa, nesta linha que existem esses níveis aqui em verde, que seria a retração, ao qual a gente espera que o preço ele volte, faça um tipo de reação e vá buscar os seus alvos mais altos ou alvos mais baixos conforme a estrutura. Então, se existir por algum acaso algum tipo de ponto de interesse nesta região, então existe a alta probabilidade de assertividade com essa ferramenta, tá? Com essa estratégia. Então vamos para o gráfico para vocês entenderem como funciona essa estratégia, que é muito importante, muito simples também. Eu tenho certeza que você, ao assistir o vídeo todo, você vai conseguir aplicar no gráfico e vai conseguir fazer belos trades. Galera, e lembrando que os níveis dessa OTE, da nossa FIBO, seria exatamente assim, tá? Então, esses níveis em verde seriam os níveis das retrações, que a gente espera que o preço faça uma reação, uma mitigação, uma retração dentro desses níveis em verde, e os níveis em azul seriam os nossos alvos, os nossos pontos que queremos que o preço vá atingir. E se coincidir que esses níveis em azul estejam próximos de liquidez, ponto de buy side liquidity, sell side liquidity, ineficiências no preço, então existe a alta probabilidade do preço ir lá. Essa estratégia nada mais é do que uma ferramenta de FIBO, porém, usando os conceitos do Smart Money, a gente sabe exatamente onde vamos plotar, onde vamos colocar após uma reação. Após o preço reagir a um ponto de interesse, é onde vamos colocar essa ferramenta de Fibonacci para então realizar as nossas operações. E se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações dos vídeos para não perder nenhum vídeo que eu coloco aqui no YouTube. Comenta, deixa o like, compartilha com um amigo, com um colega que queira aprender sobre Smart Money. Vamos fazer o canal crescer, consequentemente trago mais vídeos para vocês. Então, conforme essa estrutura, vocês sabem identificar as marcações que a gente vê com os conceitos do Smart Money? Bom, as nossas marcações ficariam exatamente assim. Repare que eu tenho um grande desequilíbrio no preço, que começou deste topo, fez todo esse movimento para baixo, começou a ficar um pouco lateral, novamente outro displacement, aqui seria um displacement, né? Um liquidity void, outro liquidity void que sempre deixa desequilíbrio no preço, captura de liquidez, existe essa reação no ponto de interesse à esquerda do gráfico, começa a fazer seus movimentos criando liquidez na parte de baixo, oferecendo o nosso sell side liquidity. Após isso, cria esse topo. Esse topo aqui é muito importante. Por quê? Porque a partir daqui houve todo este movimento que capturou esse sell side liquidity. Então nós temos um ponto interessante. Outro ponto interessante, estamos dentro de uma kill zone. Estamos dentro da kill zone de Nova York. Novamente, o preço cria essa pequena retração dentro deste order block e novamente cria outro order block. Nós temos um order block aqui nesta região. Por quê? Porque após essa criação deste candle, desta zona, desta região, existe o que? Um desequilíbrio no preço. O preço ele vai para cima, quebrando uma estrutura interna dentro deste movimento aqui, e após isto começa a fazer uma retração para preencher novamente esse desequilíbrio, para equilibrar o preço. Então, neste momento,
se vocês estivessem aqui, vocês iriam colocar a sua ferramenta deste fundo, do fundo que tocou em uma região interessante, que capturou uma liquidez, que capturou um sell side ou um buy side liquidity, enfim, tem que haver uma narrativa deste topo, deste fundo, até este topo. Quando vocês colocam a sua ferramenta do OTE de um ponto interessante, ou seja, de um topo para um fundo, ou de um fundo para um topo, conforme a estrutura, vocês começam a entender a lógica que existe por trás. Veja os níveis que o preço está sendo respeitado. Veja o nível menos 1, que seria os nossos targets, os nossos alvos. Menos 27, menos 62, 1, 265. Veja o desequilíbrio no preço. Olha onde os níveis desta ferramenta está. Então, claramente eu vejo uma coincidência, né, com o menos 1 exatamente nesse nível de buy side liquidity, e após isso, a parte de cima, mais acima, existe todo esse desequilíbrio no preço. Novamente, um fundo com o topo, que houve uma narrativa, estamos dentro de uma kill zone de Nova York, e exatamente nos níveis, cara, olha isso, olha como está se comportando, olha os níveis da FIBO dentro do caixote do order block. Então, quando o preço começa a querer fazer uma retração, nós verificamos a possibilidade de fazer uma compra exatamente aqui. Seu stop ficaria onde? Abaixo deste fundo. Você colocaria seu stop abaixo desse fundo, porque é como o ICT informa. OTE é uma entrada com alta probabilidade naquele momento. Então, quando o preço ele começa a fazer a sua retração, você já começa a armar a sua armadilha, a sua arapuca. Você coloca a sua ferramenta e verifica os níveis que existe acima do gráfico. Olha como existe um desequilíbrio no preço, pontos de buy side liquidity, liquidez criada com o nosso LR, novamente liquidez oferecendo sell side liquidity que já foi tomada com este movimento e desta vez agora oferecendo buy side liquidity. Nós temos um ponto interessante aqui. Então a nossa volta seria exatamente, possivelmente nesta região que o preço tem que segurar nesse 0.62, 0.70. 705, 0.79. Então são essas regiões que a gente procura que o preço faça uma retração, uma reação, eles vão reagir, vão mitigar esta zona. E se coincidir que esses níveis estejam dentro de uma faixa de preço, de algum ponto de interesse, um order block, um breaker block, ineficiência do preço, cara, é só você armar sua arapuca e esperar que o preço faça o que ele tem que fazer. Então, exatamente a nossa estratégia simples, bastante simples, do OTE. E aí você espera que o preço faça o que ele tem que fazer, que seria o quê? Preenchimento de ineficiência do preço. Lembre-se que o preço, o algoritmo, ele joga os candles, né, as faixas, os níveis do preço para buy side liquidity, sell side liquidity e preenchimento de imbalance. Preenchimento de ineficiências do preço. É exatamente isso que ocorre todo santo dia. Agora estamos na B3. Muitas pessoas perguntam e pedem, por favor, Marrak, faz um vídeo na B3, faz um exemplo na B3. Então, estou trazendo a vocês. Essa estratégia funciona em qualquer ativo que tenha liquidez e volatilidade. Então, eu estou aqui na B3 e eu quero que vocês coloquem em mente que tanto o meu curso avançado que eu estou produzindo, quanto o meu e-book, vocês podem facilmente aplicar em qualquer ativo que tenha liquidez e volatilidade. Óleo bruto, índice americano, B3, Forex, ouro, enfim. Tá? Então, conforme essa estrutura, vocês conseguem enxergar algumas marcações interessantes que a gente possa analisar. Bom, a meu ver, eu vejo isso daqui. Então, vamos para a narrativa. Vamos ver o que aconteceu. Aqui é uma segunda-feira, obviamente, essa daqui é uma sexta-feira. Então, veja como o preço ele reage dentro desse caixote. Se a gente for aumentar um pouco o tempo gráfico, isso aqui é apenas um candle, ou seja, um order block. Por que um order block? Porque a partir daqui houve todo este movimento quebrando estruturas e criando liquidez. O mais importante é isso. Então eles estão criando, oferecendo aqui o buy side liquidity. Cada ponto desse seria uma liquidez, seria o nosso LR. Eu explico isso mais avançado no meu curso que eu estou para lançar. Então essa liquidez que eles deixam aqui, esses pontos, são os pontos interessantes. Por quê? Porque quando eles atingirem um ponto oposto deste gráfico, eles vão em busca
capturar essa liquidez como uma faca quente na manteiga. Eles vão sedento por liquidez, por stop loss. Então veja que interessante, eles reagem exatamente aqui, ó, exatamente 50% desta estrutura. Meu topo, meu fundo, aqui seria um order block em um tempo gráfico maior, 50%. O Smart Money não é bruxaria. Se a gente fosse operar o mercado financeiro usando os conceitos do Smart Money na época da Idade Média, certamente a gente ia para a fogueira. Tá? Então, após essa reação, o preço abriu aqui exatamente aqui agressivo, com um gap de baixa, faz todo o seu movimento, trocando figurinha com esses pontos de liquidez, nosso LR, volta aqui para preencher algum desequilíbrio, capturar alguma liquidez interna dentro dessa estrutura, joga o preço para cima, 50% daquele order block e começa o seu movimento de baixa. Deixa esse liquidity void gigantesco, essa região de desequilíbrio no preço gigantesca, e ele captura a mínima daquele dia, ou seja, ele capturou o nosso sell side liquidity daquele dia. Ele capturou a mínima da segunda-feira, no mesmo dia. Após isso, o que acontece aqui? Vamos lá com atenção. O preço ele faz uma pequena retração após a captura desse sell side liquidity. Muito comum isso ocorrer, uma pequena retração, novamente captura essa região, ou seja, faz os boss, volta um pouco também com esses dois candles, uma pequena retração, novamente mais um movimento de baixa criando esse boss. A partir daqui que você ficaria com a sua antena ligada, você ligaria o seu radar, seus olhos de águia. Então, com esse movimento que ele quebra essa estrutura, veja, quebrou uma estrutura aqui? Não. Quebrou essa estrutura, essa microestrutura dentro desta pernada, desse movimento? Sim. Então, possivelmente, você já poderia armar sua arapuca, sua armadilha, deste fundo para este topo. E vamos para a lógica. Veja, aqui existe um liquidity void, um desequilíbrio no preço gigantesco. E após isso, um fundo com topo. Ou seja, eu peguei este fundo com este topo. Por que este topo, Marraik? Porque quebrou essa estrutura interna. E veja como os candles estão se comportando. Quebrou com o corpo, novamente querendo voltar. E veja que interessante, novamente, dentro das três regiões de retração que a gente espera que o preço reaja, óbvio, existe esse order block. Por que esse order block, Marraik? Porque a partir daqui houve esse desequilíbrio no preço e a quebra de uma estrutura anterior. Então, meu amigo, é só você colocar essa ferramenta e esperar uma possível compra, colocando o seu stop um pouco abaixo aqui, porque vez ou outra ocorre o nosso stop hunt, que a gente já conhece. Então, após a reação em um desses três níveis aqui, você já poderia armar sua arapuca, sua compra. Quais são os seus níveis? Você poderia pegar uma sua parcial dentro deste nível aqui. Olha o tanto de região que existe aqui. Existe esse pequeno order block dentro desta região. E aqui também existe um order block, o order block 2.0. Vocês sabem que eu já tenho um vídeo sobre isso, sobre esse order block 2.0, ou seja, é uma região que toca no order block, ou seja, esta região tocou naquele order block à esquerda e houve esse movimento brusco oferecendo o nosso buy side liquidity, ineficiência do preço, e ele cria também um order block, entre aspas, 2.0. Então, após isso, seria toda essa reação. Veja onde está o nível do nosso alvo. Exatamente nessa região. Então, possivelmente, se você fosse fazer uma compra aqui nesta região, vocês poderiam colocar seu stop loss, como eu informei, abaixo deste fundo, e aí você poderia tirar suas parciais nesses níveis de fibra. Veja o tamanho da distância do menos 2.5 para o menos 1. Veja o liquidity void, o desequilíbrio no preço e o nosso order block 2.0. Tá? Então, aí é só deixar o algoritmo fazer todo o seu dever de casa, que seria a ineficiência, o preenchimento de ineficiência e, obviamente, a captura de buy side e sell side liquidity. Captura essa região do nosso order block e faz o seu dever de casa. E aí você já estaria com o seu gain do dia. E agora nós estamos no nosso terceiro exemplo. Conforme essa estrutura, vocês conseguem identificar alguns pontos, algumas marcações relevantes? Bom, a meu ver, ficaria desta forma aqui. Então vamos para a narrativa para vocês entenderem. Primeiro nós temos, essa aqui foi o dia de sexta-feira, tá? E a partir deste candle aqui foi o domingo, né? A semana vigente. Então existe esse topo, que seria o nosso PWH, nada mais é do que a máxima da semana passada, a máxima da semana que passou, que sempre marque máximas e mínimas máximas e mínimas de semana passadas e máximas e mínimas de dias anteriores, tá? São pontos de liquidez que o preço vai sempre
romper essas regiões e seguir o fluxo. Então vamos lá. Após criar a máxima da semana passada, existe um pouco o preço fica um pouco consolidado, fechamento de sexta, tranquilo. Então, o fechamento de sexta com a abertura de domingo nós chamamos de New Week Open Gap. É uma região muito interessante que vocês devem marcar nesses pontos, nesses candles, porque existe um gap nessa região, o preço abre aqui no domingo e começa uma retração para dentro desse range. Existe o que? A captura, a ineficiência da sexta-feira reagiu aqui nessa região, equilibrou um pouco o preço e aí começa a fazer seu movimento criando liquidez, oferecendo desse modo aqui, oferecendo o sell side liquidity. O preço faz uma pequena retração e novamente despenca para preencher um FVG que existia na sexta-feira. Após essa reação, o preço cria esse swing low, esse fundo aqui importante. Por que é importante? Porque houve já a reação dentro desse FVG. Após aqui o preço começa a querer fazer seus topos e fundos ascendentes. Nenhum desses fundos rompe esse fundo anterior. Após isso agora sim existe a quebra de estrutura de um swing high com um ponto de inducement. Após a quebra de estrutura ele deixa esse FVG aqui em aberto. Então neste momento você já poderia pegar a sua ferramenta de Fibonacci do nosso OTE com esses níveis, com esse fundo até este topo. Então veja, eu tenho um fundo, eu tenho um topo que existiu toda esta narrativa aqui à esquerda do gráfico, não rompem fundos anteriores e quando vai para frente do gráfico ele rompe estruturas anteriores. Ele não rompe o swing low, porém ele rompe swing high. Isso significa o quê? Que o preço possivelmente vai fazer movimentos de alta, porque já houve uma narrativa, já houve uma lógica por trás. Capturas de liquidez, preenchimento de ineficiências e aí criações de liquidez também. Então, após essa captura, essa quebra de estrutura desse swing high, nós armamos nossa armadilha. Verifique os níveis como estão sendo com lógicas em regiões interessantes. Vejam esses níveis como estão sendo. Então, após isso, nós esperamos que o preço ele faça algum tipo de reação dentro desses níveis que estão em verde. Repare que existe uma região interessante. Existe o FVG exatamente no ponto, na região de 0,62 da Fibonacci. Então, após ele reagir nessas regiões, a gente já poderia colocar a nossa ordem de compra aqui com os seus stop loss. Eu particularmente não colocaria aqui, eu colocaria abaixo dessa região aqui, seria mais conservador, digamos assim, porque pode ser que exista um tipo de stop hunt, né, que a gente já está acostumado e que acontece muito. O mercado ele é feito de emoções, né? São feitos por seres humanos. As pessoas com a visão igual que eu estou tendo aqui agora pode ter a mesma ideia de fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, se tem muitas pessoas posicionadas nessas regiões, vários stop loss, possivelmente eles podem até vir mais abaixo, capturar e seguir o fluxo. Então vamos lá. Fibonacci plotado no gráfico com esses níveis da OTE, existe a reação dentro do nível. Você já poderia entrar comprado nessa região e veja como o preço ele reage nesses níveis da Fibonacci. E o preço segue. Veja que interessante. Nós temos uma região muito interessante aqui. Tá? Este ponto aqui, este candle aqui, podemos chamar de breaker block, porque a partir desse movimento quebrou essa estrutura e preencheu essa ineficiência. Então ele reage aqui, volta para atingir e aí fura. Quando ele fura com um movimento agressivo, que seria o nosso FVG, nós temos uma região bastante interessante para ficar de olho. Então o preço ele continua fazendo seu movimento, ele rompe, atinge o nível de 62. Após isso, olha que interessante. Olha onde ele reage. E aí vai embora. Qual é o nível que o preço vai atingir? A máxima da semana passada. São regiões de buy side liquidity. Mínimas de semana passada, mínimas de dias anteriores, regiões de sell side liquidity. Então veja que ele reagiu exatamente no nosso order block. Nesta região interessante. Ele fez mais ou menos esse desenho aqui. Aqui existiu o order block nessa região. Nós marcamos nessa região aqui, esse order block. O preço ele faz isso, reage, rompe, novamente, cria um tipo de suporte nessa região aqui. Ele suportou, esse nível foi um nível que suportou este preço e jogou para cima. Então são regiões interessantes, é uma estratégia bem simples, é uma estratégia que vocês, para iniciantes, é uma estratégia ótima. Por quê? Porque mesmo que o preço não venha nessas regiões, dessas regiões de Fibonacci, esse 62, 705, 79,
você está protegido, né? Mesmo que não venha aqui e siga o fluxo, tranquilo, beleza, acontece muitas vezes, porém a probabilidade é bem alta quando existem essas dicas, né? Quebras de estruturas, capturas de liquidez, movimentos de order flow, regiões de premium discount, regiões de order block como esse daqui, porque o order block, novamente, quebrou uma estrutura, capturou a liquidez. A partir deste candle aqui, esse candle verde, ele foi para preencher essa ineficiência e fez toda essa estrutura. Reagiu, voltou no nível, rompeu, olha a força que ele rompe, olha o candle que ele rompe essa região de order de breaker block. Não dá tempo de nada, não dá tempo das pessoas fecharem suas posições. Então rompe bruscamente, atinge níveis de Fibo, volta nessa região do breaker block, que coincidentemente existe também o nosso FVG, um desequilíbrio no preço, atinge nessa região e aí rompe a nossa máxima da semana passada. Então se você perdeu o seu trade aqui, você poderia entrar aqui. Seria uma entrada também bem lógica nessa região de breaker block. Vamos para o nosso quarto exemplo. E conforme essa estrutura, vocês conseguem identificar algumas marcações relevantes? Bom, a meu ver ficaria assim. Então vamos para a narrativa. Primeiro vamos entender que o mercado ele vem com movimento de baixa, criando liquidez com essa trendline, ou seja, oferecendo buy side liquidity. Após isso, existe esse fundo mais fundo, né, desta pernada. E existe essa retração, no meio desta retração existe essa criação de liquidez. O preço ele fica bastante, digamos assim, feio, né? Os candles ficam feios. Então, bastante liquidez oferecendo sell side liquidity nessa região de baixo, cria esse novo topo e aí a gente faz essa marcação do premium discount com um fundo com topo. Exatamente aqui, após o preço fazer todo esse movimento, ele vai para preencher essa ineficiência que existe aqui com esse movimento. Então nós estamos na região de discount, ou seja, possivelmente para compras, buscando toda essa liquidez aqui. Então quando eu vejo que o preço ele rompe um topo anterior, né? Você veja que os preços, que os topos eles estão sendo protegidos com essas regiões. Então, se há a proteção de topos, o que a gente espera? A gente espera que o movimento que vai criar um novo fundo, ele encoste em algum ponto de interesse ou preencha alguma ineficiência. Foi o que ocorreu aqui. Ele preencheu essa ineficiência, fez uma pequena retração, novamente desceu mais um pouco e com um movimento largo dentro de uma kill zone, veja o horário, 11 horas, 11h30. Então, é um horário de kill zone, um horário de bastante volatilidade. Após isso, ele quebra este topo. Então nós temos uma quebra de estrutura relevante. Nós temos aqui dois FVGs, um ao lado do outro. Nós temos o nosso BPR. Então poderíamos colocar a nossa ferramenta de OTE deste fundo para este topo. Por quê? Porque este fundo foi o fundo máximo, né? Que reagiu em alguma região que existe à esquerda do gráfico conforme essa estrutura, e após isso houve essa quebra de estrutura jogando o preço para cima. Então a volta a gente espera que ocorra dentro de algum nível, e você consegue identificar esses três níveis aqui da nossa Fibonacci, onde existe algum ponto de interesse. Exatamente. Nós temos esse imbalance, esse FVG, junto com o outro à esquerda, ou seja, nós temos um BPR, Balanced Price Range. Então, a reação seria em algum desses três níveis. Você poderia colocar seu stop abaixo do Sell Side Liquidity ou aqui, conforme o seu gerenciamento de risco. Se você estiver bem das pernas durante a semana, durante o mês, você poderia colocar nessa região um pouquinho mais abaixo, ou, para ser mais conservador, né? Ocorre muito de existir o Stop Hunt, você poderia colocar abaixo do Sell Side Liquidity. E após isso, você vai verificar o que existe de interessante à esquerda. Então vamos subir um pouco aqui o gráfico, veja como ele está se comportando. Olha onde é que ficam os níveis dos nossos alvos nessas estruturas, somente em cima de pontos de liquidez. Olha esse nível do menos 3, onde é que fica? Ele cobre toda a liquidez. Esse nível aqui do menos 3, ele cobre toda a liquidez. Então, se você fosse fazer uma entrada aqui, seria uma entrada bem lógica, e aí você só deixaria o algoritmo fazer o trabalho dele, que seria tocar em essas regiões de Fibonacci e seguir o fluxo, capturando toda a liquidez
que existe à esquerda do gráfico, que foi criada recentemente para atingir algum ponto de interesse. Deixa eu botar mais para cá. Atingir algum ponto de interesse, preencher alguma ineficiência no gráfico, atingir níveis de Fibonacci e aí seguir o seu fluxo que ele faz de melhor. Então veja como ele reage no -3 e segue o seu fluxo indo embora, capturando novamente agora liquidez criada com essa estrutura. Então eles vão em regiões de interesse, eles preenchem, eles fazem um preenchimento de ineficiências no gráfico. Após esse equilíbrio no preço, eles fazem o que eles têm que fazer, que são quebrar estruturas. A gente plota a nossa Fibonacci da OTE com esses níveis, e se os níveis estiver tendo lógicas com alguns pontos de interesse, então possivelmente existe alta probabilidade do preço ir atingir essas regiões. Porém, durante essa caminhada, durante esse movimento, você poderia tirar parciais em regiões como esse aqui, esse buy side liquidity, que seria o topo dessa estrutura, ou regiões mais à esquerda do gráfico.